Bem-vindos a mais um Café com Destino, mais uma vez juntos nessa série Moisés. Olha, essa série está muito especial, muita gente comentando, né? Muitos depoimentos de pessoas que estão aprendendo mais sobre a vida de Moisés, mas com aplicabilidade no dia a dia, ou seja, como Moisés se tornou quem se tornou, o que ele teve que vencer para chegar no nível que ele chegou. A gente sabe que não é fácil, mas é possível. Os grandes líderes, as grandes pessoas de destaque na Bíblia e também no mundo contemporâneo tiveram que enfrentar dificuldades similares às que a gente passa. Só que eles não desistiram. Só que eles não olharam para trás. Só que eles não ficaram reclamando e murmurando. A gente falou ontem sobre reclamação e murmuração. Tem muita gente perdendo o futuro porque está gastando tempo reclamando. Então você prepara para a aula de hoje, que vai ser muito especial, tá bom? Vai colocando aí nos comentários agora, no chat online, aí nos comments, né? No chat, né? E meu inglês está fluente, eu estou mandando uma comment, né? Coloca aí, outro patamar que nós estamos, coloca aí da onde você está falando, qual cidade, de que país, tem muita gente fora do país, né? Que nos acompanha. E eu não sei no público, mas aqui na equipe tem gente fora da galáxia também, que está nos visitando aqui na Terra e está há um tempo com a gente, né, Teixeira? Pelo menos parece, eu não sei, mas parece. E o Teixeira, quando ele entrou aqui para o escritório, no RH, ele passou no RH, ele teve que preencher a ficha, né? E aí tem a ficha lá, e onde você mora? Ele botou, num lugar tão distante. Aí a gente já entendeu que era outra galáxia. E nós temos pessoas do mundo todo que assistem o Café com Destino e eu quero convidar vocês a levar muito a sério as nossas séries. Semana passada a série Jonas marcou muita gente, nós falamos muito sobre vida emocional na série Jonas e essa série de Moisés é uma série em que você também vai crescer emocionalmente, mas você vai transcender espiritualmente, vai fortalecer o teu espírito de liderança. Isso é muito importante para você ter resultados na Terra. E, é claro, aprender mais da sabedoria bíblica, porque essa história de Moisés nos ensina muito. Antes da gente começar a aula, não deixa agora de compartilhar com todo mundo. Pega esse link, manda para o máximo de pessoas e não deixa de curtir o vídeo, porque quando você curte, entrega para mais gente, não é isso? Então, curte o vídeo agora, não te custa absolutamente nada. Você curtiu o vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, vale muito a pena, tá? Lembrando também que hoje à noite eu tô aonde, gente? Onde é que eu tô hoje à noite? BH. Hoje à noite eu tô em BH. Ninguém sabia. Vê que o pessoal não entende as agendas aqui. Mas quer ir para as agendas, tá? O Wesley fica pedindo que quer ir, todo mundo pede, o pessoal não sabe para onde eu vou. Hoje à noite eu tô no Teatro do Minas Centro, no grande Teatro do Minas Centro. Milhares de pessoas vão se reunir hoje à noite comigo em BH, no Tour Sabedoria pra Vida. Olha, tá super lotado. Talvez você consiga uma ou duas vagas ainda, mas está muito cheio. A gente está com uma grande expectativa para uma das melhores palestras que eu já fiz na minha vida. Você vai rir, vai chorar, vai crescer, vai aprender. Hoje à noite eu estou com você aí de BH. Avisa para todo mundo, tá? Vou deixar o link de inscrição aqui. Eu nem sei se você vai conseguir vaga pelo link de inscrição, mas pela fé, corre lá para o teatro para você tentar sua vaga se não conseguir pelo link por causa da proximidade do evento já. E amanhã, 9 de junho, pessoal, eu estou embarcando, lá de BH eu já embarco para Brasília. Isso aí, nós vamos colocar 5.000 pessoas na Concha Acústica amanhã. Vai ser um marco histórico esse evento em Brasília. O Tour da Sabedoria para a Vida também. E lá em Brasília, como é a capital do nosso país, eu preparei uma das palestras mais fortes da minha história. Se você me acompanha e está em Brasília, escuta o que eu vou lhe falar. Uma das palestras mais fortes da minha vida eu vou ministrar nesta quinta-feira, amanhã, em Brasília, 9 de junho, lá na Concha Acústica, às 20 horas, tá bom? Deus abençoe, não deixa de correr aqui na inscrição se você está em Brasília e quer estar com a gente amanhã. Presencialmente, 1 hora e pouca de palestra, eu e você. Gente, vamos começar aqui o café, tá? Só esperando... Ué, você pode trazer um café para mim? Que é o Café com Destino, eu tenho que tomar um café. Obrigado, tá? Muito serviçal. Muito serviço, muito servo. Time, né? Hã? Só perdeu o time, mas... Eu comecei já faz uns 20 minutos. Olha, gente, hoje em Moisés nós vamos estudar com profundidade os desafios que Moisés passou para cumprir o seu propósito. Não foi fácil.
E você talvez esteja olhando a sua vida e fala, para mim também não é. Na verdade, eu vou te contar um segredo. Não é para ninguém. Não é fácil para ninguém, tá? Hoje nós vamos contar um pouco os desafios pessoais que ele enfrentou para poder, por fim, libertar o povo de Israel e cumprir o seu propósito. Desafios pessoais. Existem desafios gerais. Por exemplo, a nação de Israel entrou numa crise de comida. Aí todo mundo entra, ou seja, é um desafio geral. Mas existem os desafios pessoais e você precisa aprender a diferenciar os seus desafios pessoais dos gerais. Porque às vezes você perde muito tempo gastando força e energia num desafio que nem era para você entrar. E Moisés teve muito desafio pessoal e venceu cada um deles, tá? Vamos lá. Olha, primeiro, é importante lembrar que Moisés era limitado, muito limitado como a gente. Muito limitado emocionalmente, ele era limitado nos sentimentos, né? A Bíblia chama ele de o homem mais manso da terra e, ao mesmo tempo, ele matou um egípcio, né? Ele fugiu do Egito como um criminoso. Olha só o currículo de Moisés. Ele tinha muitas limitações também pessoais, como problema na fala. Então tem muita gente que tem baixa autoestima porque tem algum problema físico, ou algum problema na fala, ou algum tipo de diferença ou deficiência que te coloca para baixo emocionalmente, você se sente diferente, você se sente desprezado, desprezada. E eu já passei por muitas crises de baixa autoestima no passado e eu sei o que é isso. Não é fácil as crises de baixa autoestima. Quando você se acha menor, se acha ninguém, quando você percebe que as pessoas te tratam diferente por algum defeito que você tem, alguma coisa que você tem. Mas é muito importante, obrigado, mas é muito importante nós lembrarmos que Moisés também tinha e ainda assim venceu tudo isso. Né, Ramon? Venceu ou não venceu? Venceu. Dizem, Ramon, não, tô falando sério, os historiadores dizem que Moisés tinha uma entrada muito grande aqui. Né? Eu tô falando, só que na época não tinha como fazer o implante. Mas você já tá vendo isso, né, Ramon? Já começou as negociações? Vamos resolver, né? É mais por causa do susto que o pessoal leva aqui quando entra do nada. Mas... Ô, Ramon, deixa eu te falar uma coisa. Qual era a maior limitação de Moisés? Maior limitação física? Ele era gago. É um problema na fala. Olha só. Você imagina uma pessoa que tem problema na fala ter que comandar, liderar quase 2 milhões de pessoas. Primeiro, imagina o que ele sofria de risadinha, de bullying, né? Lá, com 2 milhões de pessoas. Se aqui só tem 5, 6. É uma confusão. Se a gente ligasse as câmeras antes, né, no pré-Café com Destino, o pessoal fala, não é possível. Né? Nós somos 6 aqui gravando para vocês, fazendo o Café com Destino. Então, imagina Moisés com 2 milhões. Não é fácil não, pessoal. Aí você tem que lidar com os seus próprios defeitos, com as suas próprias limitações, tem que lidar com a baixa autoestima. Aliás, se você está me escutando agora e tem ou já teve problema com baixa autoestima, coloca aqui nos comentários agora, Thiago, eu já tive esse problema ou tenho esse problema. Porque é algo que parece ser bobeira, né? Só ergue a cabeça. Não é isso não. Eu já tive isso. É muito difícil. Eu demorei anos para vencer a baixa autoestima. Anos para vencer isso. Porque você, quando começa, você se acha mais feio que todo mundo, se acha diferente por causa da cor da pele, você acha diferente por causa do dente, você acha diferente por causa do cabelo. A gente estava brincando aqui com o Ramon agora, né? É engraçado que, sobre calvície, eu não... o Cleiton fez um implante agora, recentemente, e eu não acho estranho. Engraçado, né? Por exemplo, eu não acho estranho ser calvo ou careca. Eu acho legal, até porque eu acho que eu cresci vendo muitos filmes, tipo Bruce Willis, era totalmente careca, né? The Rock, são grandes atores, então eu nunca vi problema. Mas geralmente, quem tem esse problema se sente mal. Abaixa um pouco a autoestima. Por mais que os outros não achem. Qual é o problema da baixa autoestima? É que você supervaloriza algo negativo que as pessoas não estão nem tão atentas assim.
Esse caso, por exemplo. Você você fala, pô, ninguém gosta de mim, eu não consegui aquele emprego, você coloca no motivo pelo qual você se sente inferior, mas eu tenho certeza que ninguém vai deixar de dar um emprego ou uma oportunidade por causa de calvície, por exemplo. Mas as pessoas se sentem assim. Isso vale para várias outras coisas. Meu apelido na adolescência era Nareba, né? Eu tive 2 apelidos na adolescência. Esqueleto, que eu era muito magro. Continuo, amém? E Nareba, porque por causa de um desvio aqui no nariz, ó. Que agora, por causa... Eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai se importando menos com isso, vai ficando mais imperceptível pra gente. E também a pele vai enrugando mais, aí vai tomando um formato melhor, engraçado, né? Mas quando eu era mais novo, que eu era muito magro, esse osso aqui, ele era bem alto. E isso me gerou dos 14 aos 17 anos uma crise de baixa autoestima seríssima. Então eu não acreditava em mim mesmo por causa do osso do nariz. Falei assim, Thiago, pô, mas você é perfeito, tem 2 mãos, 2 pés, tudo. Quanta gente aí tá numa cadeira de roda. Mas quando você tem um probleminha e você potencializa esse problema negativo, ele vira um motivo de todas as suas derrotas. Você começa a botar todas as suas derrotas na conta disso. Então Moisés, gente, ele para se tornar o líder que se tornou, ele precisou vencer primeiro seus desafios pessoais. E só depois que ele venceu os desafios pessoais, ele pôde virar o líder que ele virou, ele pôde ser o grande Moisés que nós vemos na Bíblia. É o maior profeta do judaísmo, inclusive. Então nós precisamos entender, nós precisamos saber que quando você vê alguém brilhando, você já acompanhou alguém no YouTube e fala, caramba, esse cara tem um trabalho fantástico, poxa, essa mulher é fantástica. Já viu alguém no Instagram e fala, caramba, essa pessoa para hoje está inspirando você, ela passou e superou desafios indizíveis. A gente olha alguém vencendo hoje na vida e acha que caiu do céu aquilo. Não existe isso. Essa pessoa teve que vencer muitos desafios pessoais. Ela teve que passar por cima de sentimentos negativos. Às vezes o problema não era baixa autoestima, mas tinha outros problemas sérios para resolver. Cada um tem as suas crises e seus desafios. Então pega papel e caneta para a gente entrar com força na matéria de hoje. Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo, Thiago, estou entendendo. Olha, convida as pessoas para assistir, porque a gente ainda está na metade da série Moisés. Né? Amanhã, na quinta, tem mais e na sexta é o encerramento da série. Convida muita gente. Vamos ler aqui em Números, capítulo 20, a partir de 11 e 12. Vai ser a nossa base bíblica de hoje. Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Ou seja, aqui Moisés vai receber uma punição por ter errado no final. Porque uma coisa é você errar no início, mas errar no final não tem desculpa. O que é isso, Thiago? Uma coisa é você errar no início da vida, outra coisa é você errar já no final, que você tem mais experiência, você sabe como as coisas funcionam. Uma coisa é você errar no início do casamento, outra coisa é você errar 30 anos depois. Uma coisa é você cometer erro no início da sua vida profissional ou ministerial, outra coisa é 20 anos depois você começar a errar. Ou seja, as pessoas toleram menos os erros à medida do tempo. Porque você já tem mais sabedoria, você tem mais maturidade, você sabe o que é. Como é que você errou numa coisa dessa? Foram criados vínculos emocionais muito mais fortes. Então Moisés, ele apesar de ser uma pessoa com muitos desafios pessoais, tem a questão da fala dele, a Bíblia deixa claro que ele era gago, tinha um problema também dele não ter identidade. Ele nasce hebreu, é criado como egípcio, aos 40 anos tem que ir para Midian, vive mais 40 anos em Midian. Ou seja, é muito tempo, é uma vida. 40 anos é o que eu tenho de vida, 41. Você imagina, minha vida toda, eu estou num lugar e de repente agora tem que começar uma nova fase. Eu tenho que sair de Midian e recomeçar a vida. E aqui, quando ele aceita o desafio, aos 80 anos, de guiar o povo, olha só, ele tem a coragem.
de ir até Faraó e falar as palavras que Deus colocou no coração dele, deixa meu povo ir. Faraó, deixa meu povo ir. Faraó tentou várias vezes negar, mas Deus começa a mandar as pragas, vocês conhecem as histórias todas. No final das contas, Faraó libera o povo. Quando o povo vai embora, Faraó percebe o que fez, fala, quer saber? Vamos matar essa galera. Vamos partir para cima deles. Aí aqui acontece aquela famosa passagem do Mar Vermelho se abrir. Eles já estão fugindo, saindo do Egito e de repente eles percebem que agora o exército do Egito está vindo atrás deles. Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Moisés não tinha para onde ir. Se voltasse para trás, encontrava o exército egípcio e na frente estava um mar que o impedia de caminhar, de continuar a caminhada. E ali acontece algo sobrenatural. Moisés falou, o que eu vou fazer? E Deus responde para ele, o que você tem na mão? Toda vez, isso aqui foi uma coisa que Deus falou para mim quando eu estava quebrado em 2014. Eu lembro que eu entrei no meu quarto e falei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Deus me perguntou exatamente isso. O que você tem na mão? A única coisa que eu tinha na mão naquela época era o meu diploma, meu mestrado em desenvolvimento pessoal, em coaching, que eu fiz nos Estados Unidos, na Florida University, 1 ano e meio de mestrado. Falei, vou começar então a dar aula disso, vou começar um instituto. Foi aí que nasceu o Instituto Destiny. Olha que coisa. Deus fala para Moisés a mesma coisa. No momento do aperto, no beco sem saída, Deus sempre vai te perguntar, o que você tem na mão? Você fala, Deus me ajuda, ele, mas o que você tem na mão? Moisés falou, eu só tenho um cajado, então é isso que eu vou usar. Ou seja, anote essa palavra. Deus sempre vai usar aquilo que você já tem na mão. No momento do aperto, no beco sem saída, Deus vai usar o que você já tem nas mãos. E aí Moisés toca com o cajado no mar, o mar se abre e eles começam a passar. E aqui foi a Bíblia diz que minha é a vingança, né? Por isso que eu quero te dar um conselho. A vingança de Deus é muito melhor do que a dos homens. E se você esperar na vingança dos homens ou você tiver o sentimento de vingança, você não só vai perder a vingança de Deus, que é muito melhor, como também vai perder a sua bênção, a sua salvação até. Porque a Bíblia diz que dele, do Senhor, é a vingança. O povo de Israel não levantou a mão contra ninguém do Egito. Mas quando o povo do Egito, quando o exército egípcio entrou naquele mar, Deus deu ordem para o mar fechar. E o mar fechou em cima de Faraó e seus cavaleiros. Ou seja, não foi apenas uma fuga, foi uma vitória de guerra, onde todo o exército inimigo foi massacrado. Isso sem Israel levantar uma espada. Quando a guerra é do Senhor, escuta o que eu estou te falando, você pode estar sentindo a guerra na sua vida, mas quando você entrega para Ele, quando a guerra é do Senhor, você não precisa levantar nenhuma espada e ainda sai vencendo. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Porque enquanto eu estou falando isso, o meu coração está queimando, porque eu sei que isso está atingindo o coração de muita gente agora. Muita gente está em luta, está em problema, está se vendo num beco sem saída. Grave duas coisas. Primeiro, Deus vai usar o que você já tem na mão. Segundo, a vingança é dele, não é sua. A vingança não pertence a gente. Agora, Moisés atravessa o Mar Vermelho, consegue essa grande vitória. E aqui começam as grandes dificuldades, que é administrar um povo faminto, sedento, acostumado com a escravidão, numa travessia de 40 anos no deserto. Eles vão ver milagres de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo de milagre o povo de Israel vai ver através de Moisés, através de Arão, nesse deserto. E ainda assim, muitos continuaram sem crer, muitos continuaram sem acreditar. Quando Moisés desaparecia um pouco, tipo quando ele ficou no monte um tempo, orando e recebendo de Deus uma palavra, quando desceu, o povo de Israel já tinha construído um bezerro de ouro para adorar, ou seja, um povo que 1 minuto sem liderança fazia besteira. Esse povo, Moisés teve que administrar. No final da sua trajetória, ele já estava cansado emocionalmente. Quem não fica? No final da sua trajetória, ele já estava com toda a sua experiência, com toda a sua maturidade, ele já estava um pouco mais determinado a avançar.
E aí, de repente, Deus dá uma ordem para ele que ele falar a rocha. E ele bate na rocha 2 vezes. A Bíblia diz que Deus sentiu que isso foi uma honra contra a santidade do Senhor. É por isso que é muito complicado quando você não entende bem a direção que Deus está te dando. Porque palavras importam. Repete comigo, palavras importam. Ou seja, Deus não falou, faz qualquer coisa com a pedra, ele falou, fala com a pedra. Moisés bateu. A diferença de falar e bater é muita, as palavras importam. Ou seja, apesar do sujeito da frase ser a pedra, o objeto que ia provocar a bênção, que era a água que eles precisavam, era a pedra, mas o como fazer o milagre acontecer, importa. E Deus deixou claro, fala, ele foi e bateu. Por quê? Impaciência, eu sei o que é isso. Você vai ficando mais profissional, vai passando o tempo, você vai ficando mais maduro e tal, você vai ficando mais impaciente com algumas coisas. Você quer mais resultado? Bora, gente, resultado. Você vai ficando impaciente por quê? Você fala, eu já passei dessa fase aí. Eu já passei desse básico. Moisés estava vivendo isso, falou, pô, já passei do básico. E aí, por interpretar mal uma palavra direta, uma palavra clara, ele bate na rocha e aqui vai vir um juízo sobre Moisés. Ele falou, Moisés, porque você fez isso, você não vai ter mais o direito de guiar o povo até a Terra Prometida. Quem guiou o povo até a Terra Prometida foi Josué. Nós sabemos que quando Moisés morreu, Deus começou a falar com Josué e fala assim como eu usei Moisés, eu vou te usar. E você vai fazer esse povo herdar a Terra Prometida. Então, outra coisa que eu quero ensinar hoje, ninguém é insubstituível. Moisés, o maior profeta do judaísmo, no final foi substituído. Eu sou insubstituível? Claro que não. Claro que não. Se eu errar no final, como eu falei, errar no final é muito pior. Por quê? Porque Salomão diz em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Por quê? Porque as pessoas lembram do final. As pessoas lembram do final. Você pode ficar 40 anos fazendo tudo certo. Se morrer errado, morrer em adultério, morrer roubando, morrer endividado, vamos falar lá o endividado. 40 anos você pagou as contas em dia, 50 anos você pagou as contas em dia, mas morrer endividado vão te chamar de endividado. É assim. Foi fiel 60 anos, morreu em adultério, vão te chamar de adúltero. A tua memória vai ser manchada. Então, o fim é mais importante do que o começo. O fim é mais importante do que o começo. Então, o erro de Moisés não Tiago, foi um erro muito básico, muito bobo. Deus podia ter perdoado. O problema não foi o erro, foi quando aconteceu esse erro. Ou seja, eu paro para pensar em erros que eu cometi na minha juventude e hoje eu rio. Que bobão que eu era. Mas se eu cometesse os mesmos erros hoje, aos 41 anos, acabava com tudo, acabava com a minha vida. Hoje eu rio desses erros, mas estou falando de 30 anos atrás. Estou falando de 25 anos atrás. Hoje me derrubaria. Então só para você entender que não é o erro, é quando você comete o erro. É quando. E Moisés errou no quando. Um bom líder, uma pessoa que quer liderar a si mesma, uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que quer romper nessa vida, ela não pode errar no quando. Tá? Não pode errar no quando. Então Moisés teve que vencer os seus desafios pessoais, vencer o seu problema de autoconfiança. Ele não tinha confiança nele mesmo, tinha baixa autoestima por causa da voz. Ele mesmo tenta explicar isso para Deus. Deus, mas como? Como ele vai me escutar se eu não sei falar? Eu tenho problema. Ou seja, ele teve que vencer tudo isso, mas apesar de ter vencido todos os desafios pessoais, errou no final. Hoje eu vim aqui para te dar uma palavra muito séria, uma palavra de exortação. Não adianta fazer tudo certo e errar no final. Por isso que a Bíblia diz, aquele que for fiel até o fim será salvo. Nós temos que ser fiéis até o fim. É um desafio, não é fácil. Não é fácil. Porque a luta é diária. A luta é diária, a luta é todo dia, a guerra espiritual é todo dia. Mas eu creio que assim como Deus foi com Moisés, vai ser contigo também. Onde Moisés morreu? No Monte Nebo, avistando Jericó, avistando a Terra Prometida.
Tem uma frase minha que eu digo que Deus não mostra o que ele não tem intenção de te dar. Lembra disso que eu conto a história do chocolate? Que eu escondi o chocolate do meu filho porque eu não tinha intenção de dar. Se eu mostrar é tortura. Vou mostrar e não vou dar é tortura. E aí, muita gente pensa assim, e Moisés? Que Deus mostrou a terra prometida e não deu. Mas eu não falei que tudo que Deus te mostrar ele vai te dar. Eu falei que o que ele te mostra, ele tem a intenção de te dar. Deus tinha intenção de dar a terra prometida para Moisés? Sim. Claro, ele não é mentiroso. Ele falou, Moisés, pega o povo e vai para a terra prometida. Agora, Deus é responsável pelos erros que você comete no caminho? Ah, não. Aí não. Como é que Deus vai validar o que está contra a palavra? Como é que Deus vai validar a desobediência? Como é que Deus vai validar a mentira? Não vai. Então, às vezes você tem uma promessa divina, mas você está destruindo essa promessa com os teus erros do presente. E assim, o problema de Moisés não foi só o emocional lá no início, não foi só a falta de coragem, não foi só um monte de coisa que ele teve que resolver, né? Ele não sabia liderar. Quem ensinou ele a liderar? Arão. Lembra do conselho que Arão deu para ele? Pô, Moisés, desculpa, Jetro. Lembra do conselho que Jetro deu para ele? Moisés, se você continuar liderando esse povo, lá no deserto já, se você continuar liderando esse povo, do jeito que você está fazendo, você vai morrer. Levanta responsáveis, líderes, que possam administrar grupos de 10 mil, de 1.000, lembra disso? E ali, a carga ficou mais leve para Moisés. Moisés nem gestão de pessoas ele entendia e estava com 2 milhões de pessoas na conta dele. Mas Deus sempre, quando ele te dá uma missão, ele coloca as pessoas que podem te ensinar. Você que às vezes não tem humildade para escutar. Mas sempre quando Deus te dá uma missão, ele vai colocar as pessoas do teu lado que te ajudam nessa missão. Você tem que ser humilde de escutar e aprender. E aprender de sogro não deve ser fácil não, irmão. Porque, né, o pessoal fala muito da sogra, né? Mas às vezes o sogro também é problemático. Então, eu preciso que você entenda que nós estamos entrando numa fase aqui no Café com Destino, nesse estudo de Moisés, nessa série de Moisés, de confronto, mas de crescimento. Por quê? Porque você vai começar a crescer e a prosperar como nunca antes. Porque eu quero te ensinar a não errar no final. Fala, Thiago, então me ensina isso, porque é o que eu quero. Amanhã, quinta-feira, eu vou te dar uma aula de como não errar no final. Moisés errou, inclusive, no final da sua vida, não foi só nisso não, ele estava errando nas motivações do coração. Ele estava lutando pela aceitação do povo e Deus queria só que ele libertasse o povo. Deus não estava chamando Moisés para uma terapia emocional, eu vou curar as suas emoções. Deus estava chamando Moisés para libertar o povo. E às vezes Deus te confia uma missão e você quer fazer outra coisa. Sua motivação começa a ficar dúbia. Amanhã a gente vai falar muito sobre isso. E vai te levar para outro nível, tá bom? Então coloca para despertar amanhã, 7h57 da manhã, a gente entra de segunda a sexta, 7h57 da manhã aqui no Café com Destino. Chama muita gente para assistir, convida muita gente. Outra coisa, eu quero só lembrar, vamos ter frase agora, que hoje à noite eu estou no Grande Teatro do Minas Centro, ao vivo, eu e você, presencialmente. Eu vou estar com vocês hoje às 21 horas no Grande Teatro do Minas Centro. Vai ser fantástico, um tour Sabedoria para a Vida. E amanhã, Brasília, avisa para todo mundo! O tour Sabedoria para a Vida chega a Brasília amanhã na Concha Acústica. 5.000 pessoas vão se reunir comigo. Eu quero te dar um abraço, assinar teu livro, quero te conhecer, eu quero que você conheça a minha história de perto. Você vai rir, vai chorar, vai aprender, vai crescer. Eu garanto, vai ser a melhor palestra da sua vida até hoje. Te vejo amanhã às 20 horas na Concha Acústica de Brasília, tá bom? Vamos estar presencialmente. Ó, a frase que nós preparamos para hoje é: pare de olhar para suas limitações e enxergue a grandeza de quem já planejou o seu futuro. Quem planejou o seu futuro? O mesmo que planejou o de Moisés. Se você ficar olhando para suas limitações, você nunca vai realizar o que Moisés realizou. Só lembrando, gente, que Moisés não terminou mal, tá? Apesar do erro. Ele morreu com 120 anos. Ele viu a terra... Porque Deus mostrou a terra para ele... Eu quero falar sobre isso amanhã. Deus mostrou a terra para ele para torturar? Por que Deus mostrou a terra para ele? Porque ele tinha a intenção de dar terra. Para provar que existia.
Deus mostrou a terra para provar que existia. Ó, os 40 anos que você ficou no deserto foi em vão, não. Eu estou levando o povo para lá. Ele viu as frutas, ele viu os rios, ele viu a prosperidade daquela terra e o coração de Moisés se alegra. Porque ele fala o seguinte, eu não vou entrar, mas também eu já estou velho, eu estou no final da minha jornada. Mas nós não mentimos para o povo. O povo vai entrar nessa terra. O povo vai tomar posse dessa terra. Essa é a maior alegria do líder, quando ele vê quem ele lidera se dando bem, crescendo, tomando posse da promessa. E amanhã, 7h57 da manhã, vai ser poderosíssimo. Nós agora vamos para o Instagram e nós vamos declarar, vamos profetizar nos comentários que nós não seremos parados pelas nossas limitações, mas nós vamos confiar em quem já escreveu o nosso futuro. Suas limitações não serão mais impedimento. A sua baixa autoestima não será mais impedimento. As suas limitações mentais e emocionais não serão mais impedimento. Se você acha que não tem conhecimento suficiente, o pouco que você tem, você vai começar a fazer. Ou seja, vamos declarar agora nesse banner lá no Instagram. Cada aluno do Café Contínuo, cada aluna do Café Contínuo, corre lá agora e declara que suas limitações não vão te impedir, mas você vai confiar naquele que já escreveu todo o seu futuro. Teu futuro está na mão dele. Você acredita nisso? Tô feliz! Até amanhã às 7h57 da manhã. Hoje à noite eu tô em BH e amanhã em Brasília, hein, pessoal? Tour Sabedoria para a Vida. Não deixa de passar aqui embaixo no link e dar uma conferida se ainda tem vaga para você. Paz e prosperidade! Lassati mi scendi un mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivi frasso, scordavo loco, manichini dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. C'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci to, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non saccio più, se era morio era tabù. Lassati mi scegno mele tu, ogni volta, ogni giornata, a te adorno in ta cantina, con vino speranza.
e una picca rovina.